limpar emprego, condição, e uma vez que saí da ordem, eles não só me disseram que fechariam as portas, mas que me matariam, né? Você não vai viver uma semana. E louvo a Deus que nós temos 18 de dezembro de 2001, está vivo, e pregando o Evangelho. Hoje eu presido a missão evangélica da Vitória no Brasil Livre, eu sou presidente também da Liga Anti-Inflamação das Comunidades Árabes do Estado do Rio de Janeiro, e graças a Deus inúmeras pessoas sabem que o meu discurso é muito atípico. Eu não negocio com o diabo e não negocio com o pastor que é maçom. Mas o que eu vou fazer? Que tipo de contribuição posso dar à igreja, uma vez que todas as lideranças no país são maçons? O que eu posso fazer? Orar por esses homens ou deixar nascer a ira árabe e ofendê-los ou já dar pedra a eles como é a cultura palestina? Eu primeiro tenho que orar, porque o Senhor Jesus diz que eles carecem de conhecimento. Mas não carecem de conhecimento, são pastores, não são leigos. E agora? Como é que a igreja sai dessa? Como é que você, como servo de Deus, vai identificar se ele é maçom ou não? Se nas leis maçônicas você tem que levar até a morte se for perguntado quem é. Como é que você sai dessa? Meu irmão, minha irmã, muito simples. Orando, jejuando. Existe um maçom da Igreja Cristo Vive, presidente dela, eu agora também não lembro a memória, está inclusive na Academia Evangélica de Letras, o doutor Miguel Ângelo, e doutor não, ele se proclama apóstolo, né? Um homem que é muito amado pela ordem maçônica. Ele prega que nós estamos na graça, não se ora mais, não se jejua mais, e há monte para aqui. Toda vez que a gente declina dessas coisas, a Satanás tem prazer nisso aí. Vocês querem saber onde está Satanás hoje? Na mente das pessoas e dentro da igreja evangélica. Onde está a mentira, está no exército de Satanás. Eu vivi uma mentira muito grande. Não é que eu menti a vocês, não. É que eu tinha necessidade de honra e glória. Eu tinha isso. Chegava na maçonaria, todo mundo me tratava com muito respeito, né? Viajei 23 países pela ordem maçônica. 23 países, nunca paguei nada. Não tinha coragem de ir na igreja, pregar. Inúmeras vezes me dava tristeza que ver aquelas pessoas me pedindo para orar por elas, quando quem precisava de oração era eu, né? Então o desejo do meu coração é a seguinte, né? Que vocês, meus irmãos, não abram as portas para os cantores evangélicos, né? Para ter sucesso evangélico fonográfico, você tem que ser maçom. Todos os cantores evangélicos que têm um sucesso no estrelado são maçons. Todos os pastores evangélicos de igrejas com mais de 5 mil membros e que ganham fortunas, né, e que até depreciam a obra, roubando as pessoas, muito simples, façam uma estatística, vai na sua igreja, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir o estatuto dela. Eu sei que você está 50 anos lá, nunca viu o estatuto. Eu sei que você assumiu uma postura de ovelha e vai ficar ovelha a vida inteira, não tem posicionamento e nem tem coragem para se posicionar, porque eu sei que é difícil se posicionar na igreja. Mas você tem o Espírito Santo de Deus, né? Você tem o chamado de Deus na sua vida. E todos vocês que têm chamado de pastores, não se iludam não, esses homens não vão fazer vocês pastores não. Porque se eles o fizerem desta maneira, eles têm que deixar o ministério. Mas eu estou muito feliz que o Dr. Lucas escreveu que se alguém viesse a fazer tropeçar o pequenino, bom seria que ele enrolasse uma corda no pescoço e punhasse no penhasco. O desejo do meu coração é que o Dr. Fausto leva você, repense seus valores, né, que o pastor José Santos, o pastor Silas Malafaia, o doutor Paulo César Brito, o doutor Guilherme Cunha. Vocês sabem por que eles estão batendo no Neemias Marim, esse pastor que está casando com homossexuais? Que Neemias Marim deixou ele arrecadar para a maçonaria. Ele todo mês mandava quase em torno de 18, 19 mil dólares para a ordem. Deixou de dar, excluído da igreja, e ele, por revolta do clero, está fazendo esses casamentos, que é a forma que ele tem de sobreviver. Mas é muito simples, é porque a maçonaria amassou ele, é a forma que ele tem, e não tem a coragem que eu tenho de se posicionar.
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vim do Islã. No Islã eu aprendi que Allah é destro. E ele é destro para acertar pontos no dia do juízo. Agora, se eu pregava isso no Allah, para Allah, o que eu não faço hoje pelo sangue de Jesus? Se pensam que eu tenho medo de morrer, se eu vier a morrer, a minha esposa Eliane e minha filha Samaras vão chorar somente a saudade, porque eu tenho fé que isso vai acontecer comigo hoje, eu entro no reino dos céus. Louvo a Deus por isso. Agora, eu estou fazendo denúncias. E aí vocês que estão do outro lado podem estar fazendo essa pergunta. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai reformular esses quadros? Meus irmãos, há certas coisas que o Senhor Jesus, em dado momento, ele estava expulsando demônios e curando pessoas. E aqueles homens que tinham uma necessidade egocêntrica de passarem na frente dele, disseram a ele o seguinte: Senhor Jesus, Herodes lhe chama. Ele falou assim: Senhor Jesus, Herodes lhe chama. Peraí. Diga àquela raposa que eu estou expulsando o demônio e curando pessoas. Como é que a gente sai disso aí? Se posicionando. Jesus se posicionou. Ele chamou Herodes de ladrão. Você sabe que o seu pastor é maçom. Por que você tem medo de se posicionar sozinho? Tem medo de ser judicialmente encaminhado um processo contra a sua pessoa? Junto à comissão da igreja, aqueles que não são maçons, que amam o Evangelho do Senhor Jesus e acreditam na salvação por ele, façam uma comissão, sentem com o pastor e forcem ele a abandonar a igreja. Tomem a igreja de assalto. Eu tenho presbítero, diáconos, coloca ele para fora. A pessoa que não serve a Deus deve ser abandonada, porque eles não querem se arrepender. Caberia eles estarem na igreja? Caberia. Se arrepender, vocês não vão se arrepender. Porque é difícil largar condições financeiras, status, para servir o Evangelho de novo. Mas eu tive essa misericórdia. Uma das noites, eu cheguei em casa, quase 5 horas da manhã. Quando eu fui entrar no meu quarto, eu escutei minha esposa orando nos joelhos. E ela dizia: Senhor Jesus, eu não aceito meu marido na maçonaria. Senhor Jesus, eu casei com um homem para que ele fosse teu servo, e inclusive ele é pastor. Eu não quero que aconteça com ele aquela palavra dura, mas Senhor, expulsei demônios, mas apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Então eu tive esta misericórdia de ter uma mulher que orasse por mim, né? A minha esposa Eliane, orasse por mim e se doou para mim, como esta mulher sofreu, como eu chorava lágrimas, e eu convidava ela para ir na maçonaria. Ela sempre falou o seguinte: os meus pés eu não boto na casa de Satanás. Aquilo me ofendia, porque inúmeras vezes que ela falou isso comigo, eu fui falar com o pastor Flaninho. Meu irmão, eu estou numa situação difícil com a minha esposa. Ela disse que não bota o pé na casa de Satanás. Ele inúmeras vezes chamava de ignorante, analfabeto. Se o pastor Flaninho é maçom, o Flaninho é agromestre. E outra coisa, vai ser o líder mundial da Igreja Batista. Cuidado, que ele não é maçom, vai ser amassado pelo diabo. Ele está em aliança. Ele está em aliança com o bispo Edir Macedo, né? O bispo Edir Macedo é maçom. Vocês podem ver que uma vez que ele foi maçom, nunca mais a TV Globo bateu nele. Nunca mais bateu nele. Caio Fábio foi aluno, porque a maçonaria abandonou. Bispo Rodrigues, o representante do Legislativo Federal em Brasília, é maçom, né? Pô, mas na Assembleia de Deus tem maçom? Pô, o presidente da convenção é maçom, José Wellington Bezerra da Costa. Quero ver esses homens na minha cara falar que não são nada. Lógico que eu não vou fazer isso, né? Eu quero alcançá-los pelo Espírito Santo de Deus. E agora também quero dizer uma coisa a vocês: se fizerem uma representação contra a minha pessoa na justiça, aí eu boto a boca no trombone mesmo. Não vou falar só de maçonaria, vou falar da Caixa 2, que é a igreja. Inclusive eu tenho conversado